Existem verdades na vida que apenas alguns compreendem verdadeiramente. Verdades escondidas das massas, mas reveladas àqueles que foram escolhidos. Ao longo da história, Deus marcou o seu povo, não com sinais visíveis, mas com selos espirituais que os diferenciam do mundo. Essas marcas são invisíveis aos olhos humanos, mas inegáveis para quem as carrega. Você pode pensar que ser escolhido significa uma vida tranquila, repleta de riqueza, conforto e luxo, mas a realidade é muito mais profunda. Os verdadeiramente escolhidos não medem o seu valor pelas riquezas ou posses, nem procuram os prazeres passageiros deste mundo. Em vez disso, carregam algo muito maior dentro de si, uma identidade que os diferencia, um propósito que arde profundamente em suas almas. E aqui está o que pode surpreendê-lo. Nem todo mundo que afirma seguir a Deus é verdadeiramente marcado por Ele. Há uma clara distinção entre aqueles que apenas falam o seu nome e aqueles que são selados pelo seu Espírito. A questão é, você carrega essas marcas? Muitos vivem na ilusão de que estão no caminho certo, convencidos de que só a fé basta. Mas a fé sem provas, sem transformação, é vazia. A Bíblia revela que os verdadeiros filhos de Deus apresentam 7 marcas inegáveis, sinais que não podem ser falsificados, comprados ou imitados. Estas marcas separam os escolhidos dos enganados, o genuíno do falso. Você precisa saber quais são essas marcas. Você precisa se examinar à luz da verdade de Deus, porque no final das contas, existem apenas 2 tipos de pessoas: aquelas que carregam suas marcas e aquelas que não as carregam. O que você está prestes a ouvir não é de conhecimento comum. Estas verdades são reveladas apenas àqueles que estão dispostos a procurar, ouvir e render-se ao chamado de Deus. Se você ainda está aqui, significa que está em busca de algo mais profundo, algo real. E prometo que, ao final desta mensagem, você se verá de uma forma que nunca viu antes. Um coração transformado. Agora quero te perguntar algo importante. Sei que seu tempo é valioso, mas você está aqui porque está comprometido com o amor de Deus. É por isso que preciso que você reserve um momento e declare algo poderoso sobre sua vida. A palavra de Deus tem o poder de transformar, e quando você declara algo, você se alinha com essa verdade. Então, agora mesmo, escreva nos comentários: confio que Deus me dará a vitória para superar cada obstáculo. Vá em frente e declare isso. Eu, pessoalmente, reconhecerei cada resposta. Você é realmente um dos eleitos? Observe atentamente, porque estes 7 sinais ocultos revelarão a verdade. Comente sim, se você acredita que sim, e vamos mergulhar. Marcos 1. Um coração transformado. Um coração transformado é a primeira e mais inegável marca dos escolhidos. Sem isso, nada mais importa. Uma pessoa pode ter conhecimento das Escrituras, estar envolvida em atividades religiosas e até mesmo parecer justa diante dos outros, mas se o seu coração permanecer inalterado, ela não pertence a Deus. A Bíblia é clara. Deus não olha para as aparências externas, Ele olha para o coração. Em Ezequiel 36, versos 26, Deus promete: eu lhe darei um novo coração e colocarei um novo espírito em você. Tirarei de você o seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Esta não é uma mudança superficial. Não se trata de modificar comportamentos ou adotar rituais religiosos. Trata-se de uma transformação completa de dentro para fora. Pense em Saulo, o perseguidor dos cristãos. Ele era zeloso em seus empreendimentos religiosos, mas seu coração estava longe de Deus. Só quando encontrou Jesus, no caminho de Damasco, é que o seu coração foi verdadeiramente transformado. Ele se tornou Paulo, um homem cuja vida inteira foi redirecionada pelo poder
do amor de Deus, é o que acontece com os escolhidos. Eles não permanecem os mesmos. A transformação do coração é inconfundível. Muda a forma como você ama, como fala, como pensa e como lida com a riqueza e o sucesso. Isso muda suas prioridades. Antes, dinheiro e luxo poderiam ter sido sua principal busca, mas agora você os vê como temporários, passageiros. Você percebe que as verdadeiras riquezas não são encontradas em bens materiais, mas em tesouros guardados no céu. Clique em curtir se você acredita no propósito divino e inscreva-se se estiver pronto para se aprofundar na fé. Vamos ver se você tem as notas dos escolhidos. Você já percebeu como algumas pessoas, apesar de terem todo o dinheiro do mundo, ainda se sentem vazias? Eles perseguem a riqueza, pensando que isso lhes trará segurança, mas por dentro permanecem inquietos. Isso porque as riquezas sem Deus deixam um vazio que não pode ser preenchido. Mas quando o seu coração pertence a Ele, mesmo que você tenha pouco, você é rico além da conta. Quando Deus muda o coração de uma pessoa, seus desejos também mudam. Eles não procuram mais glorificar a si mesmos, mas glorificar a Deus. Eles não são mais consumidos pela ganância, mas por um profundo senso de propósito. Eles não medem seu valor pelo que possuem, mas por quem pertencem. Os escolhidos entendem isso. Eles sabem que a sua identidade não está no seu status, riqueza ou realizações, mas no fato de serem filhos do Altíssimo. Eles foram comprados por um preço, o sangue de Jesus, e por isso não vivem para si mesmos, mas para aquele que os redimiu. Mas aqui está algo crucial. Nem todos os que afirmam seguir a Deus experimentaram verdadeiramente esta transformação. Muitos dizem que acreditam, mas os seus corações permanecem inalterados. Eles ainda perseguem as mesmas coisas que o mundo faz. Eles ainda priorizam a riqueza em vez da fé, o conforto em vez do sacrifício. Os escolhidos são diferentes. Eles enxergam através do engano dos prazeres temporários e buscam o que é eterno. Então, a pergunta é: seu coração foi transformado? Você realmente se rendeu a Deus de uma forma que muda tudo em você? Ou ainda está apegado a velhos padrões, velhos desejos e as promessas vazias do mundo? A primeira marca do escolhido é um coração que não pertence mais a si mesmo. É um coração que foi partido, remodelado e renovado pelo amor de Deus, e quando isso acontece, nada permanece igual. Agora pare um momento e reflita. Essa primeira marca ressoa em você? Você já experimentou essa transformação em sua própria vida? Porque o que vem a seguir revelará ainda mais sobre o que realmente significa ser separado por Deus. Marcos 2. Um amor inabalável pela verdade. Um amor inabalável pela verdade? Há uma diferença fundamental entre aqueles que ouvem casualmente a verdade e aqueles que a abraçam com convicção inabalável. Muitas pessoas afirmam seguir a Deus, mas quando confrontadas com verdades duras, verdades que desafiam o seu conforto, ambições e modo de vida, elas se afastam. Os escolhidos são diferentes. Eles não apenas ouvem a verdade, eles anseiam por isso, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando lhes custa tudo. A Bíblia alerta para um tempo em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Em vez disso, procurarão ensinamentos que se alinhem com os seus desejos, escolhendo o conforto em vez da convicção, a preferência em vez dos princípios. Essa hora é agora. Vemos isso em todos os lugares. Mensagens que priorizam o eu em vez da entrega, a riqueza em vez da sabedoria, o luxo em vez da santidade. O mundo nos diz que amar significa aceitar tudo, mas o amor verdadeiro corrige, refina e transforma. Os escolhidos não comprometem a verdade porque entendem que a verdade não é apenas uma ideia, é uma pessoa. O próprio Jesus declarou
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versos 6. Rejeitar a verdade é rejeitá-lo. Pense no jovem rico. Ele veio até Jesus em busca da vida eterna, convencido de que estava no caminho certo, mas quando Jesus lhe disse para vender seus bens e segui-lo, o jovem foi embora triste. Por quê? Porque ele amava mais a sua riqueza do que a verdade. Ele queria a salvação, queria Deus, mas também queria manter suas riquezas, seu luxo, seu status e, no final, escolheu o temporário em vez do eterno. Os escolhidos não são assim. Quando ouvem a verdade, não recuam. Quando Deus os chama para abandonar algo, eles obedecem. Eles sabem que a riqueza e os bens não são maus. Mas quando se tornam mais importantes que Deus, tornam-se correntes. A questão permanece: você ama a verdade, mesmo quando ela o desafia? Porque quem é verdadeiramente escolhido não procura conforto. Eles buscam transformação. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, versos 24. Isso significa que Deus é contra a riqueza? Não. Abraão era rico. Jó foi restaurado a uma prosperidade ainda maior depois de suas provações. E Salomão recebeu riquezas além da medida. Mas a diferença é que estes homens não serviram a sua riqueza. Eles serviram a Deus. Eles entenderam que a riqueza é uma ferramenta, não um Deus. O luxo é temporário, mas a verdade é eterna. Os escolhidos não medem suas vidas pelo sucesso financeiro, mas pela obediência a Deus. Eles não perguntam: quanto posso ganhar? Mas quanto posso render? Eles estão dispostos a abandonar qualquer coisa que concorra com sua devoção a Cristo. Então, e você? Você ama a verdade o suficiente para permitir que ela o transforme ou só a abraça quando ela se alinha com seus desejos? Você já resistiu a Deus porque sua verdade exigia algo difícil? Esta é a segunda marca dos escolhidos. Eles não distorcem a verdade para se adequar às suas vidas. Eles moldam suas vidas para se adequarem à verdade. Por causa disso, eles são inabaláveis. Eles não podem ser enganados, não podem ser comprados e nunca trocarão riquezas eternas por conforto temporário. Mas há algo ainda mais profundo que diferencia os escolhidos. Algo que se torna evidente nos momentos mais difíceis da vida. Continue ouvindo, porque o que vem a seguir é uma prova que só os verdadeiramente escolhidos podem suportar. Nem todos carregam esses sinais. Mas aqueles que os carregam são separados para algo maior. Se você está pronto para descobrir a verdade, deixe um fogo nos comentários e assista até o fim. Marcos 3. Perseverança nas provações. Perseverança nas provações. Há uma realidade dolorosa, mas inegável sobre os escolhidos. Eles não vivem vidas fáceis. Eles são testados, refinados e colocados no fogo. Muitos acreditam que seguir a Deus deveria trazer bênçãos, riqueza e conforto imediatos. Mas a Bíblia pinta um quadro diferente. Aquele em que aqueles que são verdadeiramente escolhidos por Deus passam por sofrimento, oposição e provações, que testam a sua fé até ao âmago. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: neste mundo, vocês terão dificuldades, mas tenha coragem. Eu venci o mundo. João 16, versos 33. Observe que ele não disse que você poderia ter problemas, mas você terá. Os escolhidos não estão isentos de dificuldades, eles são fortalecidos por meio disso. Veja Jó. Ele era um homem de imensa riqueza, respeitado e próspero, mas num único momento, perdeu tudo. Suas riquezas, sua família, sua saúde. Mas o que diferenciava Jó não era o que ele tinha, mas como ele reagia. Quando tudo foi tirado dele, ele se recusou a amaldiçoar a Deus.
Ele se recusou a abandonar sua fé e, no final, por causa de sua perseverança, Deus o restaurou e o abençoou ainda mais do que antes. O mesmo é verdade para nós hoje. As provações ocorrem de várias formas. Alguns perdem a estabilidade financeira, outros enfrentam rejeição, traição ou até perseguição por sua fé, mas os escolhidos não desistem. Eles entendem que seu sofrimento não é sem sentido. Cada dificuldade que eles enfrentam tem um propósito. Deus usa-o para refiná-los, para separar o genuíno do falsificado, para fortalecer a sua fé, para que se tornem inabaláveis. Algumas pessoas seguem a Deus apenas quando as coisas estão indo bem. Eles são fiéis quando a sua conta bancária está cheia, quando a sua saúde está boa, quando a vida é confortável, mas no momento em que surge a dificuldade, eles se afastam, questionando a Deus, reclamando e desanimando. Esta é a diferença entre aqueles que são verdadeiramente escolhidos e aqueles que não o são. Os escolhidos permanecem fiéis, não porque as suas circunstâncias sejam fáceis, mas porque a sua fé é real. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que persevera na provação, porque tendo passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Tiago 1, versos 12. Esta é a recompensa da perseverança. Aqueles que perseveram, que não vacilam, que mantêm a sua fé, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Estes são os que provam que são verdadeiramente escolhidos. Pense em Daniel. Ele foi tirado de sua casa, forçado a viver em uma terra estrangeira, cercado por uma cultura que adorava falsos deuses. No entanto, ele nunca se comprometeu. Mesmo diante da cova dos leões, ele permaneceu firme. E por causa de sua fé inabalável, Deus não apenas o libertou, mas também o elevou aos olhos dos reis. O mesmo Deus que resgatou Daniel, o mesmo Deus que restaurou Jó, é o Deus que hoje caminha com seus escolhidos. E aqui está algo poderoso. As provações são muitas vezes um sinal de que você foi verdadeiramente escolhido. O inimigo não ataca aqueles que não são uma ameaça. Se você se deparar com oposição, dificuldades e desafios que parecem implacáveis, pode não ser porque você foi esquecido por Deus, mas porque foi separado por Ele. O mundo ensina que a riqueza, o luxo e o sucesso são os objetivos finais. Mas os escolhidos entendem que as verdadeiras riquezas não são medidas em dinheiro, mas na fé refinada pelo fogo. Eles não perseguem a prosperidade temporária. Eles buscam a glória eterna. Se esta mensagem ressoa em você, se você suportou provações e ainda assim permaneceu fiel, se entende o custo de ser escolhido, então deixe que esta seja a sua declaração. Reserve um momento e clique no botão curtir. Ao fazer isso, você não está apenas apoiando esta mensagem. Você está declarando que permanecerá firme, não importa a tempestade. E lembre-se disto: as provações não são o fim da sua história. Para os escolhidos, cada dificuldade leva a algo maior. Mas há algo ainda mais profundo naqueles que Deus marcou. Algo que afeta todos os aspectos das suas vidas, moldando não só o seu destino, mas a forma como vivem cada dia. Continue observando, porque o que vem a seguir revela um desejo que só os verdadeiramente escolhidos possuem. Marcos 4. Um desejo de santidade. Um desejo de santidade. Há algo inegável naqueles que são verdadeiramente escolhidos por Deus. Não se trata apenas da sua fé, da sua perseverança ou do seu conhecimento das Escrituras. É algo mais profundo. Um desejo inabalável de santidade. Eles não querem apenas ser pessoas melhores, eles querem ser separados. Eles desejam ser puros, diferentes, viver de uma maneira que agrade a Deus, independentemente do que o mundo ao seu redor esteja fazendo. A Bíblia deixa claro: mas
Assim como aquele que os chamou é santo, sejam santos em tudo o que fizerem, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versos 15 e 16. E isto não é uma sugestão, é um comando. A santidade não é opcional para os escolhidos, é uma marca definidora de quem eles são. Quando terminar este vídeo, você saberá se é realmente um dos eleitos. Mas cuidado! Esses sinais podem desafiar tudo o que você pensava que sabia. Muitas pessoas acreditam que, desde que acreditem em Deus, poderão viver como quiserem, mas os escolhidos entendem que a fé sem obediência é vazia. Eles não buscam a santidade porque temem o castigo. Eles o perseguem porque amam a Deus. Os seus corações são transformados, e essa transformação muda tudo. A forma como pensam, a forma como falam, a forma como gastam o seu tempo e, sim, até a forma como lidam com a riqueza, o dinheiro e o sucesso. Santidade não é viver isolado. Não se trata de rejeitar tudo no mundo ou de evitar o sucesso. Alguns dos servos mais fiéis de Deus, José, Daniel, Abraão, eram pessoas de grande influência e riqueza. Mas o que os diferenciava não eram as suas riquezas, mas o seu compromisso com a pureza no meio de um mundo corrupto. Veja José. Ele foi jogado em uma cova, vendido como escravo e mais tarde se tornou um governante poderoso no Egito. Ele tinha acesso a tudo: dinheiro, poder, luxo. Mas quando confrontado com a tentação, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele não hesitou. Ele fugiu. Por quê? Porque ele entendeu que nenhuma quantidade de poder ou prazer valia a pena comprometer sua santidade diante de Deus. Isto é o que fazem os escolhidos. Guardam o seu coração. Eles não brincam com o pecado, eles não tentam ver o quão perto podem chegar da borda sem cair. Eles andam em pureza, não porque sejam obrigados, mas porque querem. Mas aqui está o desafio. A santidade custa caro. Muitas vezes significa ficar sozinho, significa fazer escolhas que os separam do mundo, que os outros não entendem. Significa dizer não às coisas que o mundo celebra. O mundo diz-nos para perseguirmos o prazer, para perseguirmos mais riqueza, mais sucesso, mais indulgência. Mas os escolhidos não são guiados pelos seus desejos, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E aqui está algo poderoso. A santidade não se trata apenas do que você evita, é sobre o que você busca. Não se trata apenas de ficar longe do pecado, trata-se de perseguir a justiça. Os escolhidos não rejeitam simplesmente o que está errado, eles se apegam ao que é certo. Você já sentiu que não se encaixa? Como as coisas que antes te satisfaziam não faz mais? Esta é a marca de alguém sendo transformado por Deus. Ele está separando você, tornando você diferente. Mas a santidade não consiste apenas em evitar o pecado. Trata-se de refletir o caráter de Deus. Trata-se de caminhar com amor, paciência e humildade. Trata-se de tratar a riqueza e o sucesso não como deuses, mas como ferramentas para servi-lo. Os escolhidos entendem que as verdadeiras riquezas não vêm do que possuem, mas de quem são em Cristo. Eles não medem suas vidas pelos seus bens, mas pela sua obediência. É por isso que o mundo não os entende. Para o mundo, a santidade parece uma restrição, mas para os escolhidos é liberdade. A liberdade de viver sem as cadeias do pecado, sem o peso do compromisso, sem a culpa da devoção indiferente. Mas há outra marca dos escolhidos, algo evidente em cada parte de suas vidas. Não é apenas como eles vivem, é como eles se conectam com Deus. Aqueles que são verdadeiramente escolhidos não acreditam apenas na oração, eles dependem disso. E o que vem a seguir revelará o porquê. Marcos 5. Uma vida de oração poderosa. Uma vida de oração poderosa.
Há algo inegável sobre aqueles que são verdadeiramente escolhidos por Deus. Não são apenas pessoas de fé, são pessoas de oração. Mas não qualquer oração. Oração que move montanhas, muda atmosferas e traz a vontade do céu para a terra. Os eleitos não veem a oração como um dever religioso ou como último recurso em tempos de crise. Eles veem isso como sua tábua de salvação, sua conexão com a própria presença de Deus. A Bíblia nos ordena a orar sem cessar. 1 aos Tessalonicenses 5, versos 17. Mas o que isso realmente significa? Significa passar horas numa igreja, repetindo as mesmas palavras? Não. Significa viver em constante comunicação com Deus. Significa que a oração não é apenas algo que você faz, é quem você é. Veja os maiores homens e mulheres das Escrituras. Eles não eram apenas pessoas de conhecimento ou sabedoria, eles eram pessoas de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso significava enfrentar a morte na cova dos leões. Elias orou e fogo caiu do céu. Ana orou e seu ventre estéril foi aberto. O próprio Jesus, Deus encarnado, retirava-se constantemente para orar. Se Jesus, o Filho de Deus, precisava de oração, quanto mais nós. Mas aqui está algo importante. Os escolhidos não rezam apenas para receber coisas de Deus. Eles não tratam a oração como uma transação, pedindo apenas riquezas, sucesso ou luxo. Eles oram porque desejam estar na presença de Deus. Eles oram porque sabem que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas na intimidade com Ele. Muitos veem a oração como uma forma de obter mais dinheiro, mais influência, mais sucesso. Mas os escolhidos veem a oração como uma forma de dar mais. Mais de si mesmos, mais do seu coração, mais da sua devoção. Eles não estão focados no que Deus pode fazer por eles. Eles estão focados em como podem se alinhar com sua vontade. Por causa disso, suas orações carregam poder. Não são palavras fracas e vazias. São declarações de fé que abalam o reino das trevas. Mas aqui está algo que poucos percebem. As maiores orações, muitas vezes, nascem nas lutas mais profundas. Os escolhidos aprendem a orar, não em momentos de conforto, mas em momentos de desespero. Quando tudo está desmoronando, quando não tem dinheiro, nem segurança, nem saída. É quando eles mais pressionam Deus. Veja Jó. Depois de perder tudo, a sua riqueza, a sua família, a sua saúde, ele não se afastou de Deus. Ele caiu no chão em adoração. Ele gritou, mas não amaldiçoou. Ele questionou, mas não abandonou sua fé. E no final, porque ele permaneceu fiel na oração, Deus restaurou tudo para ele e ainda mais. Esta é a diferença entre os escolhidos e todos os outros. Os escolhidos não rezam apenas quando as coisas vão bem, eles oram quando as coisas estão desmoronando. Eles oram quando não entendem. Eles oram quando o mundo lhes diz para desistir. Por causa disso, sua fé é inabalável. Mas aqui fica a pergunta: como é a sua vida de oração? É forte, consistente e cheio de fé? Ou é algo que você recorre apenas quando precisa de alguma coisa? Você ora com ousadia, sabendo que Deus o ouve, ou hesita, sem saber se suas palavras realmente fazem diferença? Os escolhidos conhecem a verdade. A oração não consiste apenas em mudar situações. Trata-se de mudá-los. Molda os seus corações, alinha os seus desejos com os de Deus e fortalece a sua fé. É por isso que eles nunca param de orar. Mas ainda há mais que diferencia os escolhidos. Não é apenas a sua fé, a sua santidade ou as suas orações. Há algo ainda maior, algo que prova sem dúvida quem realmente pertence a Deus. O que vem a seguir revelará a evidência inequívoca de quem realmente são os escolhidos. Marcos 6. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito.
Há algo que não pode ser falsificado, algo que separa os verdadeiramente escolhidos daqueles que apenas afirmam seguir a Deus. Não se trata de quanto conhecem as Escrituras, da frequência com que vão à igreja ou de quantas palavras religiosas falam. É algo mais profundo, algo que flui naturalmente de suas vidas. É o fruto do Espírito. Jesus deixou claro: pelos seus frutos os reconhecereis. Mateus 7, versos 16. Os escolhidos não são identificados pelas suas palavras, mas pela evidência da sua transformação. Esta evidência não é riqueza material, status ou luxo. É amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, versos 22 e 23. Pense nisso. Você pode identificar uma árvore pelos frutos. Uma macieira não precisa anunciar que é uma macieira. Você simplesmente vê as maçãs crescendo nele. Da mesma forma, quem é verdadeiramente escolhido por Deus não precisa provar isso com argumentos ou títulos. Suas vidas falam mais alto que suas palavras. O problema hoje é que muitos acreditam que ser escolhido significa ter sucesso externo. Eles acham que significa ter riquezas, influência e conforto. Mas a Bíblia não diz: pela riqueza, vocês os reconhecerão. Não diz: pelo seu status social, você os reconhecerá. Diz: pelos seus frutos. Veja a vida de Jesus. Ele não veio à terra como um rei rico. Ele não buscava poder ou luxo. Ele caminhou com humildade, amor e sacrifício. Ele não tinha casa, nem riquezas, nem trono terreno, e ainda assim carregava mais poder do que qualquer governante, mais autoridade do que qualquer rei. Por quê? Porque ele deu o fruto do Espírito na sua forma mais pura. Os escolhidos são os mesmos. Eles não buscam validação do mundo. Eles não medem o sucesso por dinheiro, fama ou posses. Em vez disso, eles medem isso pelo quanto refletem Cristo. Mas nem sempre é fácil dar frutos. Requer rendição. Requer morrer para si mesmo. Jesus disse: a menos que o grão de trigo caia na terra e morra, ele permanece só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12, versos 24. Os escolhidos entendem isso. Eles sabem que para viver verdadeiramente, devem primeiro morrer para os seus desejos egoístas, para o seu orgulho, para as coisas que antes os controlavam. E quando o fazem, algo incrível acontece. Eles começam a amar de uma forma que nunca imaginaram ser possível. Eles encontram alegria, mesmo no sofrimento. Eles caminham em paz, mesmo quando tudo ao seu redor está um caos. Eles se tornam pacientes, gentis, fiéis. Eles não acreditam apenas em Deus, eles se tornam uma prova viva de sua presença em suas ações. Quando o fruto do Espírito está presente, não há como negar a quem você realmente pertence. Agora, quero pedir que você faça algo poderoso. Se esta mensagem falou com você, se você conhece alguém que precisa ouvir essa verdade, reserve um momento e compartilhe esse vídeo. Você nunca sabe o quanto uma mensagem pode mudar uma vida. No entanto, ainda existe uma marca final dos escolhidos que sela tudo o que falamos. É a prova definitiva, o sinal inegável que separa o povo de Deus do resto do mundo. Se você tem isso, pode ter certeza de que pertence a Ele. Prepare-se, porque o que vem a seguir revelará a verdade mais poderosa até agora. Marcos 7. O selo de Deus. O selo de Deus há uma marca final que distingue os escolhidos do resto do mundo. Não é algo que você possa comprar, falsificar ou conseguir através do esforço humano. É algo que somente o próprio Deus pode colocar sobre seu povo. É o selo de Deus. A Bíblia deixa claro: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com quem fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4, versos 30. Este selo não é uma marca visível, mas é inegável. É a prova de que uma pessoa pertence a Deus.
de que foi separada para algo maior, de que carrega uma identidade eterna que não pode ser apagada. Ao longo das Escrituras, Deus sempre marcou seu povo. No Antigo Testamento, ele separou Israel, dando-lhes leis e mandamentos que os diferenciavam das nações vizinhas. No Novo Testamento, ele marcou seus seguidores com o Espírito Santo, um selo que os identificou como seus. E nos últimos dias, o livro do Apocalipse fala de um selamento final, onde o povo de Deus será inequivocamente separado do resto do mundo. Este selo não é para todos. Não é dado àqueles que simplesmente afirmam acreditar. É dado a quem vive na obediência, que anda na fé, que se entrega totalmente à vontade de Deus. Muitas pessoas desejam os benefícios de serem escolhidas, mas poucas estão dispostas a pagar o preço do verdadeiro discipulado. Olhe para Noé. Ele viveu numa época de grande maldade, uma época em que o mundo inteiro se afastou de Deus. No entanto, porque ele foi fiel, porque andou em obediência, Deus o selou dentro da arca, protegendo-o do julgamento que veio sobre a terra. O mesmo é verdade hoje. O mundo está se afastando cada vez mais de Deus. As pessoas buscam riqueza, sucesso e luxo, acreditando que essas coisas lhes trarão segurança. Mas no final, somente aqueles que estão selados por Deus permanecerão de pé. Somente aqueles que verdadeiramente pertencem a Ele resistirão. Este selo não é sobre religião. Não se trata de seguir regras ou tradições. Trata-se de relacionamento. Trata-se de conhecer a Deus pessoalmente, caminhar com Ele diariamente, ser cheio do seu Espírito e viver de acordo com a sua vontade. Os escolhidos entendem isso. Eles não confiam no dinheiro, nas posses ou nas realizações humanas. Eles confiam somente em Deus. Eles sabem que sua verdadeira riqueza não está naquilo que possuem, mas em quem os possui. Mas aqui está algo que você precisa entender. Ser selado por Deus não significa que você não enfrentará provações. Isso não significa que você não será testado. Na verdade, o inimigo lutará ainda mais contra aqueles que carregam esta marca. Mas nenhum ataque, nenhum desafio, nenhuma tempestade pode remover o que Deus colocou sobre você. É por isso que os escolhidos caminham com confiança. Eles não vivem com medo porque sabem que pertencem a Deus. Eles não fazem concessões porque sabem que foram separados. Eles não buscam a aprovação do mundo porque já possuem a aprovação do único que realmente importa. E agora a pergunta é esta: você tem esse selo? Você realmente entregou sua vida a Deus de uma forma que o marca para sempre, ou tem vivido com um pé no mundo e outro na fé? Está chegando o momento em que a diferença entre os escolhidos e o resto do mundo será inconfundível, e quando esse dia chegar, não haverá meio termo. Você será selado por Deus ou marcado pelo mundo. Então aproveite esse momento para refletir. Não se trata de medo, trata-se da verdade. É sobre saber onde você está. Trata-se de fazer uma escolha que definirá a sua eternidade. Há uma verdade inegável presente em todas as Escrituras. Nem todo mundo que ouve o chamado de Deus realmente responde a ele. Enquanto a mensagem de salvação é proclamada a todos, o próprio Jesus falou de um remanescente escolhido, aqueles que o Pai atraiu, cujos corações foram transformados pelo Espírito e que apresentam marcas inconfundíveis da eleição divina. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos, capítulo 8, versículo 30. E os que ele predestinou, ele também chamou. Aqueles que ele chamou, ele também justificou. Aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Mas quais são os sinais ocultos que distinguem os eleitos do resto do mundo? Quais são as marcas que revelam uma vida verdadeiramente entregue a Cristo? Um dos sinais mais claros dos eleitos
é um desejo insaciável de conhecer mais a Deus. Não é apenas uma busca intelectual, mas um desejo profundo, no nível da alma, de intimidade com Ele. Os escolhidos por Deus não se contentam com uma fé superficial. Eles desejam mais de sua presença, sua palavra e sua sabedoria. Este anseio os leva a orar, a estudar as Escrituras e a buscar a justiça, não por obrigação, mas por amor. Mateus capítulo 5, versículo 6, afirma: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Outra marca distintiva dos eleitos é um ódio crescente pelo pecado. Eles não são isentos de pecado, mas não conseguem permanecer confortáveis no pecado. Quando tropeçam, a convicção toma conta de seus corações, levando-os ao arrependimento. Eles não justificam, desculpam ou abraçam o pecado como o mundo faz. Em vez disso, travam guerra contra ela, desejando viver em santidade. 1 João, capítulo 3, versículo 9 declara: Ninguém que é nascido de Deus continuará a pecar, porque a semente de Deus permanece nele. Eles não podem continuar pecando porque nasceram de Deus. Esta transformação não é voluntária, mas é evidência de uma nova natureza em Cristo. Outro sinal inegável dos eleitos é a disposição de sofrer por Cristo. Seguir Jesus nem sempre é fácil. Os eleitos entendem que o sofrimento faz parte da jornada, mas não voltam atrás. Quer enfrentem perseguição, rejeição ou provações pessoais, permanecem firmes porque sabem que a sua fé não se baseia nas circunstâncias, mas no próprio Cristo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, avisa: Na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sua perseverança nas provações é a prova de que estão ancorados em algo eterno. Esta confiança inabalável na soberania de Deus é outra marca registrada dos eleitos. As incertezas, tragédias e decepções da vida não destroem a sua fé. Em vez de duvidarem da bondade de Deus, confiam nele mesmo quando não entendem. Eles sabem que ele está no controle e que todas as coisas contribuem juntas para o seu bem. Como Romanos, capítulo 8, versículo 28 garante: E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Este tipo de confiança não é humanamente possível. É uma evidência da transformação divina. Os eleitos também exibem uma capacidade sobrenatural de amar tanto os seus irmãos e irmãs em Cristo, como até mesmo os seus inimigos. O amor deles não é seletivo, egoísta ou condicional, reflete o amor de Cristo. João, capítulo 13, versículo 35 diz: Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse amor é sacrificial, paciente e misericordioso, separando-os em um mundo que odia rapidamente. Uma das marcas mais seguras dos eleitos é também um fardo profundo para aqueles que não conhecem a Cristo. Os seus corações sofrem pelos perdidos e são compelidos a partilhar o Evangelho. Seja através de palavras, ações ou oração, eles desejam ver outros chegarem à salvação. O apóstolo Paulo exemplificou esta paixão quando disse em Romanos, capítulo 9, versículos 2 e 3: Tenho grande tristeza e angústia incessante em meu coração, pois eu gostaria de ser amaldiçoado e separado de Cristo por causa do meu povo. Os eleitos não podem ficar indiferentes quando as almas estão em jogo. Finalmente, os eleitos têm uma perspectiva que transcende este mundo. Sua maior esperança não está no dinheiro, no sucesso ou nos prazeres temporários, mas na glória eterna que os aguarda. Anseiam pelo dia em que verão Cristo face a face. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, nos lembra: Mas a nossa cidadania está no céu, e aguardamos ansiosamente
um Salvador de lá, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que lhe permite colocar tudo sob seu controle, transformará nossos corpos humildes para que sejam como seu corpo glorioso. Essa mentalidade celestial muda a maneira como vivem, como tomam decisões e como suportam as provações. Se esses 7 sinais são evidentes em sua vida, anime-se. Deus está trabalhando em você. Mas se você não os vê tão claramente quanto gostaria, não desanime. O crescimento espiritual é uma jornada, e Deus é paciente com aqueles que o buscam. A chave é render-se diariamente, permanecer na sua palavra e permitir que o Espírito Santo o refine. Pergunte a si mesmo: tenho fome de Deus mais do que qualquer outra coisa? Odeio meu pecado e me esforço pela santidade? Confio em Deus, mesmo quando a vida é difícil? Eu amo as pessoas como Jesus ama. Estas são as perguntas que revelam o verdadeiro estado dos nossos corações. A Bíblia nos diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Portanto, meus irmãos e irmãs, façam todos os esforços para confirmar a sua vocação e eleição, pois se você fizer essas coisas, nunca tropeçará e receberá uma rica recepção no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se esta mensagem falou com você, deixe-a ser um chamado para despertar, para examinar seu coração e se aproximar de Cristo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa verdade, compartilhe esse vídeo com ela. Agora é a sua vez. Comente abaixo. Qual desses 7 sinais mais se destacou para você? Você já experimentou isso em sua caminhada com Deus? Vamos encorajar uns aos outros na fé. E se você ainda não o fez, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você nunca perca mensagens poderosas como esta. Vamos continuar crescendo juntos em Cristo. Que Deus o abençoe e que seu Espírito o guie em cada passo do caminho. Amém.